Bom dia, amados. Hoje desejando para vocês uma ótima semana no nome do Pai e que Ele os abençoe abundantemente. Hoje nós vamos começar os nossos vídeos com o livro de Obadias, que é um livro da classe dos menores profetas do Antigo Testamento. Esses 12 livros da classe dos menores profetas vão encerrar o Antigo Testamento. Vou colocar aí para vocês a revisão rapidinha. Os livros dos 12 menores profetas, que são os menores livros, são os últimos livros do Antigo Testamento e eles são Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro de Obadias é muito interessante, principalmente quando estudado em conjunto com o livro de Gênesis. Por quê? Porque no livro de Gênesis a gente está vendo a história de Abraão. E a partir de Abraão nasceu Isaque. De Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos. E aí era através de Jacó que toda a promessa de Deus seria levada adiante, indo até Jesus. E Esaú ficou enciumado dessa relação de Deus com Jacó. E ele se voltou para a terra dos Edomitas e se tornou inimigo de Israel. A partir daqui, eu acho muito interessante esta briga, esta rivalidade entre os irmãos, levando a consequências drásticas. Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos se distribuíram por toda Judá, cada um deles dando origem a uma dessas 12 tribos, e também a terra foi dividida para essas 12 tribos. Israel estava localizado de um lado do Mar Morto e Edom exatamente do lado oposto. O livro de Obadias é o livro mais curto da Bíblia porque contém apenas um capítulo. Mas nesse capítulo nós vamos ver muita coisa interessante que aconteceu naquela época. Dos versículos de 1 a 9, Deus vai, através de Obadias, mandar muitas profecias sobre o julgamento que cairia sobre Edom. Mas por que é que esse julgamento iria cair sobre Edom? Porque na época em que Israel foi tomada e os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, o que é que Esaú fez? Ele começou a saquear Israel, a roubar as suas riquezas. E quando ele encontrava pessoas israelitas que estavam tentando escapar do domínio babilônico, o que ele fazia? Os capturava, matou muitos, e muitos foram devolvidos ao rei da Babilônia para serem enviados ao exílio. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados, todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor, pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Edom era uma nação muito orgulhosa
E ela queria se sobressair, queria mostrar que ela era mais importante que Israel. E todo esse evento muito triste aconteceu por causa desse orgulho que eles carregavam e também do ódio que existia dentro da família, a falta de entendimento, a falta de aceitação dos desígnios de Deus. Veja que Esaú, mesmo sabendo que a sua família estava do outro lado do Mar Morto e estava sendo exilado, indo para o cativeiro, perdendo tudo que ele tinha, o que é que Esaú fez? Ele estava celebrando, muito feliz por tudo isso. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. A partir do versículo 15, o assunto do livro de Obadias muda completamente, porque Obadias passa a falar sobre o que aconteceria com as nações. Qual que é o resultado de tudo isso, principalmente de que Deus iria reconstruir Jerusalém e que Deus ia destruir Edom. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre sua cabeça. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. Então meu povo que vive em Neguebe ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e de Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel retornarão para sua terra e ocuparão o litoral fenício até Serepta. Os cativos de Jerusalém, exilados no norte, voltarão para casa e ocuparão as cidades de Neguebe. Os que foram resgatados subirão ao monte Sião em Jerusalém para governar sobre os montes de Edom, e o reino será do Senhor. Mas a destruição de Edom por Deus não seria apenas um ato de vingança, seria principalmente um ato de restauração para o povo que faz a sua vontade e que cumpre os seus mandamentos. E esse povo que está agindo contra Deus, agindo no seu próprio orgulho, o que é que vai acontecer? Deus está aí julgando, está falando que no dia do julgamento eles serão jogados no inferno. Acreditamos num Deus passivo, num Deus que aceita tudo, não importa aquilo que a gente faça, Ele está aceitando. Mas veja que essa ideia vem para nós porque neste momento Deus não está fazendo nada, como naquele momento Ele estava avisando, estava falando, mas as profecias, muitas delas como essa, ainda está para ser cumprida.
Então o povo tem uma impressão de que Deus está aceitando tudo. Não. O que está acontecendo é que Deus está dando a chance, de acordo com o seu julgamento, uma chance justa de cada um voltar para Ele, aceitá-lo como o Pai e viver uma vida reta e dignificante, desprezando toda a maldade, desprezando a injustiça social, desprezando a idolatria. Porque, quer queira ou não, Jerusalém foi destruída principalmente pela idolatria. E a gente pensar que a idolatria é um pecado menor, isso é completamente errado, porque a idolatria é um dos maiores pecados contra Deus, porque a pessoa está negando Deus como Pai e está indo contra o primeiro dos 10 mandamentos. A pessoa não está o amando acima de todas as coisas, mas é um amor entre outras coisas. Então, a idolatria é realmente algo que desagrada a Deus no fundo do seu coração. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Então Jesus veio depois de tudo isso e nos disse que haverá um julgamento final, que nem todo mundo acredita, exatamente pelo mesmo fato de que os edonitas naquela época acreditavam que eles poderiam fazer o que eles quisessem. No seu orgulho, eles achavam que haveria uma compreensão de Deus. Mas, na realidade, o que está por acontecer é esse julgamento que a gente deve levar muito a sério. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Pode ser a qualquer momento, pode ser neste exato momento, daqui um dia, daqui mil anos, ninguém sabe. Por quê? Porque Deus quer que a gente esteja sempre preparado para esse dia. Não é esperar esse dia para se preparar, porque daí é muito tarde. A gente tem que se preparar agora, que a gente está vivo. A gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador e parar toda espécie de pecado, tudo aquilo que está causando a nossa infelicidade, a infelicidade da nossa gente, a infelicidade das nações, e acreditar na palavra de Deus, porque quem acredita na palavra de Deus a cumpre. Se a pessoa diz que acredita na palavra de Deus e não a cumpre, ela está acreditando da boca para fora, não é? E isso não é uma mensagem minha, mas é uma mensagem do próprio Deus. É algo que vocês estão vendo nos outros livros, é algo que vocês estão vendo também em Gênesis e Mateus. É isso para hoje, um bom dia, que Jesus nos abençoe, reflitam na palavra de Deus e pratiquem, porque é isso que Deus quer. Tenham muita paz no coração e principalmente sabedoria nos seus atos. Amém e bom dia.